Olá pessoal, em nossa aula de hoje nós vamos tratar de uma das três perguntas mais cruciais que em algum momento das nossas vidas vem à nossa mente e ao nosso coração. Muitas vezes nós questionamos sobre a nossa origem. De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu vou depois dessa vida? E nesse tema de hoje nós vamos falar sobre a nossa origem. De onde eu vim? A ciência tem muitas explicações. E a religião? O que ela nos informa? No mundo cheio de confusão, onde as interpretações são variadas e cada pessoa fala de uma forma e dá uma definição sobre as coisas, e nessa variação muitas vezes nos perdemos. Então, eu gostaria de comentar sobre essa primeira pergunta. Falar um pouco sobre a nossa origem. O que as Escrituras nos dizem, nos informam sobre a nossa origem? De onde eu vim? Como que tudo surgiu? Qual foi a minha origem? Então, nós vamos falar sobre esse tema nessa primeira aula da Escola Dominical, usando a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse aos Hebreus, em uma das suas cartas, que Deus é o Pai de nossos espíritos. A nossa origem começa aí. Vivíamos com Deus, nosso Pai Celestial, antes de nascermos nesta terra. Em Atos dos Apóstolos, lemos que, segundo este mesmo apóstolo, somos uma geração de Deus. Nossa vida, ela não começou com o nosso nascimento, como também não terminará com a nossa morte. Então, se a nossa origem não começou com o nosso nascimento, então onde nós estávamos e o que fazíamos antes de nascer nessa terra? Bom, temos que entender que antes de nascermos nessa terra, nós vivíamos como espíritos e vivíamos com o nosso Pai Celestial. Ele, o nosso Pai Celestial, nos conhecia. E este período de nossa existência nós vamos chamar de nossa vida pré-mortal. Certa vez, Cristo disse aos seus discípulos: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Em outro momento, ele disse: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para meu Pai. No Antigo Testamento, nós temos conhecimento de um dos grandes profetas da Antiguidade, chamado Jó. E Jó, certa vez falando com Deus, Deus lhe perguntou: Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ele continua explicando a Jó sobre sua vida pré-mortal, no restante deste capítulo. Estávamos lá, e juntos rejubilávamos ao saber que viríamos à terra. Lá, em nossa vida pré-mortal, foram ensinados, foram passados para nós princípios que nós teríamos na mortalidade e que lá, teoricamente, chegamos a conhecer. Inclusive, éramos curiosos, queríamos saber como vivenciar essas coisas, como passar por essas coisas, porque eram coisas do físico e nós, todavia, não tínhamos físico, éramos espíritas. Falávamos com o nosso Pai Celestial e aprendíamos com Ele. Aprendíamos sobre nossa existência, porém muitas coisas eram teoria, porque éramos espíritos. Muitas coisas não podíamos entender, porque um espírito não tem carne e ossos como agora temos. Cristo disse isso após a sua ressurreição. Lá no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 24, ele diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho.
Isso ele estava dizendo a um apóstolo chamado Tomé, que não acreditava naquela ressurreição, naquele ser que havia, né, há pouco tempo tinha morrido e que aparece ali para todos, e ele, sem aceitar aquela visão, aceitar aquela notícia, então Cristo aparece para ele e fala: toca as minhas mãos e os meus pés e vede que um espírito não tem carne e ossos como você está vendo que eu tenho. Nosso crescimento na vida pré-mortal era limitado, mas estávamos sendo preparados para o que nós passaríamos aqui. Este período, como espírito, nós podemos chamá-lo de primeiro estado. É como se, por exemplo, nós estivéssemos junto com nosso Pai Celestial como espíritos, e como nós viríamos para um outro estado, para um outro espaço, para um outro lugar onde obteríamos um físico, seria então o nosso segundo estado. Então vamos chamar esse primeiro lugar onde nós estávamos como espíritos com nosso Pai Celestial como o nosso primeiro estado. Não podíamos saber a sensação de um corpo físico, porque não possuíamos, porque nós não o possuíamos, e como espírito vivíamos nos preparando para começar uma jornada maravilhosa nessa terra. Em nosso primeiro estado, como espírito, junto ao nosso Pai Celestial, aprendemos algo essencial para o nosso progresso eterno. E isso que nós chamamos de essencial é o nosso livre-arbítrio. Aprendemos que teríamos a possibilidade de escolha como um requisito essencial para continuar crescendo. Para toda escolha que fizéssemos, sempre haveria uma oposição a ela. Para toda e qualquer escolha, sempre haveria uma consequência inerente a ela. Isto o apóstolo Paulo ele comenta em Gálatas. Ele diz assim: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. As consequências podem tardar, mas virão. Nosso Pai Celestial nos concedeu o dom de conduzir nossa vida. Quando somos coagidos a fazer algo, quando não temos a liberdade de escolha, não crescemos. Quando caímos por ter feito uma escolha errada, nos fortalecemos e nos preparamos para os próximos que poderão surgir. Mas preparados cairemos menos, como uma criança em seus primeiros passos. Com o livre-arbítrio, com a maturidade, podemos pensar, optar e agir por nós mesmos. Contudo, podemos escolher fazer ou não, mas não podemos escolher as consequências de nossas escolhas. Às vezes, nossa escolha poderá ser o que marcará o nosso destino, onde nossas opções de exercer o nosso livre-arbítrio será reduzido. Por isso é tão importante não fazer dele, o livre-arbítrio, um fardo para nossas vidas, mas um dom de nosso Pai Celestial para nosso progresso eterno. Na vida pré-mortal, muitas coisas nós não fazíamos, mas aprendíamos sobre ela. Por exemplo, eu imagino que as mulheres, elas tiveram aulas sobre ter filhos, e muitas mulheres tiveram curiosidade sobre como gerar um ser, como ter um ser dentro da barriga, dentro do ventre. E como espírito elas não podiam entender. Por quê? Porque isso era coisa física. Mas lá nós aprendemos sobre isso, nós aprendemos sobre saudade, aprendemos sobre alegria, sobre tristeza. É muito simples entender isso. Se nós pedimos uma pessoa, por exemplo, que nos explique o que representa o sabor do sal. Qual é o sabor que tem o sal? Podemos explicar um montão de coisas. Podemos falar sobre a fórmula do sal, mas jamais poderíamos explicar o que é o sal, a menos que provemos o sal. Na nossa vida pré-mortal, nosso crescimento era limitado. Nós ouvíamos falar sobre as coisas que nós iríamos fazer nessa terra, mas nós não podíamos provar essas coisas, visto que essas coisas estariam ligadas ao nosso físico. Então ali, junto com o nosso Pai Celestial, aprendíamos sobre as coisas que faríamos e a liberdade que teríamos de fazer todas essas coisas. Na nossa vida pré-mortal, éramos livres para aceitar ou não
essas coisas. Então é importante entender que o homem não surgiu do nada. O homem vivia com o nosso Pai Celestial. As Escrituras são muito claras sobre isso. Nós vivíamos com o nosso Pai Celestial, nós conversávamos com o nosso Pai Celestial e de alguma forma nós ajudamos a construir essa terra que nós estamos. Por quê? Porque se nosso Pai explicava para nós sobre a criação dessa terra e nós apoiamos esse plano e nós aceitamos esse plano, então de alguma forma nós contribuímos com a criação dessa terra, enquanto nos preparávamos para essa jornada maravilhosa que íamos passar aqui nesse mundo físico em que nós nos encontramos. Até a próxima.